Fala pessoal, muito bom dia, sejam bem-vindos ao 39º episódio dessa segunda temporada de Esportes da Vida, trazendo muito conteúdo sobre liderança, inteligência emocional, autoconhecimento e muito mais. E se você ainda não ouviu os episódios anteriores, fica aqui o convite para você adicionar Esportes da Vida aos seus favoritos e toda semana a gente tem um episódio novo com temas bem recentes. E hoje eu vou falar um pouco sobre ter um bom sono e como um sono ruim pode arrasar o seu dia. Não apenas para que você possa descansar melhor, mas também para que você entenda como é que o nosso organismo funciona. E não dormir direito pode trazer diversas consequências, como cansaço físico, mental, dificuldade de concentração, irritabilidade, ansiedade, entre outros. Por outro lado, dormir não é algo simples, do tipo, vou deitar e vou ter um bom sono. O estado de alternância entre dormir e estar acordado é uma combinação de várias reações químicas que acontecem no nosso corpo ao longo do dia. Para começar, então, eu vou falar um pouco sobre os hormônios do sono. A adenosina é um hormônio que é resultado da queima de energia pelo corpo durante o dia. Lembra da época lá do colégio, que a famosa adenosina trifosfato, que era a molécula transportadora de energia, que servia lá na hora que a gente estava fazendo exercício? Então, é essa mesma adenosina que a gente vai falar aqui. Diversas pesquisas elas demonstram que ela é acumulada na nossa corrente sanguínea ao longo do dia e isso acaba produzindo uma sensação de cansaço e de fadiga, informando o nosso organismo de que é necessário dormir. Ou seja, quanto mais queima energética a gente tem ao longo do dia, mais ela é produzida e, consequentemente, esse acúmulo vai gerando essa sensação de exaustão que faz a gente cair no sono. E você se engana se você pensou que apenas exercício físico gera queima de energia. Qualquer atividade realizada pelo corpo, desde pensar até correr uma maratona, consome energia. Mas então o que acontece quando a gente está com o tanque cheio e atingimos o nosso pico de adenosina? Aí é a mágica do nosso corpo. É porque que a gente tem como tão importante ter um bom sono. Enquanto a gente dorme, a adenosina ela é removida para que a gente consiga acordar bem, sem aquela sensação de cansaço, ou seja, cheio de nova energia. E para isso, a gente tem uma grande ajuda de um outro hormônio também, que eu já falei aqui em episódios anteriores, a melatonina, que ela é produzida pelo nosso cérebro, mais especificamente na glândula pineal, e que ela atua apoiando na regulação do nosso sono, diminuindo a temperatura corporal, a pressão arterial, a frequência cardíaca, a respiração, o metabolismo do nosso corpo e a atividade do sistema urinário. E esse hormônio ele é produzido quando começa a anoitecer, em resposta ao escuro, como se fosse um relógio biológico, ajudando assim a você se recuperar fisicamente e mentalmente. E à medida que a adenosina e a melatonina sobem no nosso organismo, o sono começa a aparecer. Mas então, o que pode dar errado, já que tudo isso é controlado automaticamente pelo nosso corpo? E aí eu vou começar falando do primeiro vilão, que é a cafeína, Poxa, Bruno, mas eu não posso tomar café? Café realmente é um vilão? Não necessariamente, claro que você pode, mas eu vou explicar aqui o efeito que a cafeína tem no nosso organismo para você entender o que isso pode causar a longo prazo. E cada pessoa reage de uma maneira diferente, então não dá para dizer que vai ser assim com você ou é assim com tal pessoa. Algumas pessoas sentem maior efeito, outras sentem menos efeito. Além disso, a cafeína não está só no café, Ela está no café, ela está no guaraná, ela está no chá, ela está no mate, no cacau, nos energéticos, entre vários outros produtos aí que a gente tem. Pré-treinos para quem faz exercício. E a cafeína, quando ela entra no nosso organismo, ela precisa de muito pouco tempo para ser absorvida. De 30 a 60 minutos, ela já está na nossa corrente sanguínea e ela tem a capacidade de se ligar aos mesmos receptores que a adenosina teria e que estão lá no nosso cérebro. Então, como efeito, ela engana o nosso organismo, impedindo que a adenosina se conecte a esses receptores e ela acaba inibindo a sensação de cansaço e acelerando aí a sua atividade neural. Por isso que quem estuda ou trabalha ou tem alguma atividade mais tarde acaba bebendo muito café para se manter acordado. Faz sentido para você agora? A cafeína realmente ela tem esse efeito e ela tem uma duração no seu pico de 3 a 4 horas no nosso organismo. Então, se você é sensível à cafeína, cuidado para não usar em excesso e não deixar de descansar, porque o seu corpo realmente precisa. Por isso que a gente
quando toma muito café, quando fica muito tempo acordado, isso acaba gerando uma estafa mental, uma ansiedade, taquicardia, entre outros efeitos colaterais que o excesso de cafeína pode causar, né? Beleza, tá tranquilo, Bruno, me livrei da cafeína. Agora eu vou ter uma boa noite de sono reenergizante? Ainda não. Lembra da melatonina, que eu falei que estimula o teu organismo a sentir aquela sensação de sono? E ela é produzida conforme a noite vai chegando, mas ela também é inibida conforme a nossa retina detecta alguma luz. Por isso que ver televisão, ficar no celular, deixar a luz do quarto acesa, tudo isso serve para que a sua retina, o teu organismo, entenda que ainda não é hora de dormir, ou ele reduz essa produção de melatonina, dificultando a entrada no ciclo do sono. Isso, especialmente para quem tem filho pequeno, assim como eu, é importantíssimo. Não só por conta de ter um bom sono, mas mais para frente você vai ver que tem outro hormônio muito importante que também está relacionado nesse ciclo, né? E se você é daqueles que no meio da noite acorda para ir ao banheiro e acaba pegando o celular, vê uma notícia aqui ou ali, isso também quebra o seu ciclo de produção de melatonina e dificulta ainda mais você a voltar a dormir. Existem pessoas, inclusive, que precisam estar na escuridão total para que elas consigam dormir da forma correta. E se engana se você acha que o sono só serve para reenergizar o nosso corpo. Existe um outro hormônio muito importante, que é a somatropina, também conhecido como GH ou HGH, que é o hormônio de crescimento do corpo. Quem faz aí halterofilismo, fisiculturismo ou trabalha com alguma coisa mais relacionada ao desenvolvimento físico, conhece bem esse hormônio. E esse hormônio está relacionado ao crescimento das crianças, à renovação das células da pele, ao aumento da massa muscular, por exemplo. E sabe quando é que é o pico de secreção desse hormônio? Durante o sono profundo. Então dormir mal, não ter aquele sono profundo, não vai só te deixar cansado no dia seguinte, mas vai influenciar no seu crescimento, na recuperação muscular, no envelhecimento precoce da tua pele, entre outros fatores que estão sendo estudados ainda. E lembra que no episódio, há um tempo atrás, eu falei um episódio no Clube das 5 sobre o ciclo circadiano? Então, ele também tem tudo a ver com essa regulação no nosso corpo. Para quem não lembra, e aí de forma bem resumida, né? O ciclo circadiano é um mecanismo que serve para o nosso organismo regular entre o dia e a noite. O ciclo é basicamente controlado pelo hipotálamo, na região do nosso cérebro responsável por receber esses sinais através da retina e que transmite para algumas outras glândulas, como por exemplo a hipófise, para a regulação da produção hormonal. E logo no início do dia, quando o sol começa a nascer, quando as primeiras luzes aparecem no céu, a retina ela é capaz de detectar essa luz. E óbvio, ela tem uma frequência diferente, ela tem uma cor diferente, vamos dizer assim, e ela começa a indicar que é necessária a redução ou até inibir a produção de melatonina, e essas glândulas são estimuladas, né, para inibir, e as glândulas suprarrenais, por exemplo, elas são estimuladas para produzir o cortisol, que é o hormônio que serve para te deixar mais alerta e ou no nível mais alto para te deixar até mais estressado. Ele também é conhecido como vilão, apesar dele ter um papel essencial no nosso nível de alerta no início do dia. E uma vez iniciado esse processo, o nosso corpo ele seta um timer, né? Ele diz assim, olha, você está começando agora às 6 horas da manhã. Daqui a 10, 12 horas é importante que você comece o ciclo de entrada no sono. Não quer dizer que necessariamente você vai dormir daqui a 10, 12 horas, mas o seu organismo planeja começar esse processo daqui a 10, 12 horas. Então ele seta um timer, e obviamente isso muda de acordo com o lugar onde você vive, de acordo com a época do ano, mas basicamente ele funciona dessa maneira. E com a redução da luz do dia, os sinais são transmitidos também pelo hipotálamo para a hipófise, que aumenta a produção de melatonina. Então, durante a noite a melatonina aumenta, durante a manhã é o cortisol que é produzido. Então o que acontece se você ativar de forma errada esse ciclo, né? A produção de cortisol pode se iniciar antes do horário que o seu corpo precisaria estar alerta, e esse aumento pode fazer com que você tenha um sono ruim, com que você acorde cansado, irritado, estressado. Você conhece alguém assim? Então é bem comum que isso aconteça. E quando é que isso pode acontecer? Acordei no meio da noite, liguei o celular ou fui ver alguma coisa na televisão. Olha como você quebrou o seu ciclo. Você está dizendo para o seu organismo que, olha, meu dia começou agora, meu dia começou às 3 horas da manhã.
E aí você vai começar a produzir cortisol às 3 horas da manhã, e não no horário que ele deveria estar começando a ser produzido. Então a quantidade de cortisol pode ser desproporcional ao que você precisa ou no momento em que você não precisa. Ah, beleza, Bruno, então já entendi. Dormir muito é a solução, né? E aí vem aquele velho ditado, né? A diferença entre o remédio e o veneno está na quantidade. Dormir muito vai aumentar o nível de melatonina no seu organismo, que em grande quantidade também te causa consequências. Então ele vai te causar dor de cabeça, tontura, mais sonolência, irritabilidade, aquele estado de letargia, pressão baixa. Então vê se você já passou por isso. Acordou lá perto de meio-dia e aí parece que você está péssimo, parece que você foi atropelado. Por mais que você tenha dormido muito, é exatamente o efeito do excesso da melatonina. E ela também, a melatonina, né, ela vai impactar na sua produção de dopamina, que é um neurohormônio relacionado à sensação de prazer. Então, em alguns casos, dormir muito pode levar as pessoas até a uma depressão. E vale aqui entender, claro, que cada pessoa tem um organismo, assim como para cada pessoa a cafeína pode ter um efeito diferente, pode tirar o sono, para outros pode não ter efeito nenhum. O sono, né, esse ciclo de sono, ele tem que ser adaptado. Além disso, existem outros fatores que influenciam muito mais numa boa noite de sono, como por exemplo a alimentação, os exercícios regulares, a ingestão de líquidos e a própria rotina de trabalho. Mas isso tudo aqui dá até para fazer mais um episódio falando sobre essa questão do sono. E como sugestão aqui, eu diria, acorde cedo, avalie como é que está se sentindo, anota, olha, eu estou me sentindo assim, eu acordei dessa maneira, eu acordei com dor de cabeça, não, acordei bem, acordei disposto, acordei tal hora, faça exercícios, beba bastante água ao longo do dia, leia durante o dia, evite a cafeína depois das 5, que aí já é um momento onde o seu organismo vai começar a entrar no ciclo de final de dia. E na hora de dormir, tira o celular, tablet, controle remoto, qualquer coisa que possa ativar a sua retina no momento que você acordar durante a noite, ou até impedindo que você durma mais cedo, e durma pelo menos 6 horas. Para mim, eu acho que é o mínimo necessário, né? E aí, testa, ajusta de acordo com como o seu organismo reage. Você tem que identificar o seu ciclo e otimizar. No momento que você encontrar, você vai conseguir ter uma boa noite de sono e todos os benefícios que essa boa noite de sono pode te trazer. Então essa mensagem foi sobre sono, mas sobre tudo que impacta na nossa vida relacionado a ele. Eu espero que vocês tenham gostado. Semana que vem a gente tem mais um episódio. Um abraço e até lá. Tchau, tchau.